O que eu queria discutir é bem abstrato, na verdade. Bom, começando, né? Vamos para o conteúdo. Eu parto do pressuposto que o princípio criativo, o princípio criador e artístico do homem, ele já se encontra na esfera do trabalho. O trabalho não entendido assim como um trabalho assalariado, como uma forma de emprego, mas enquanto atividade livre e consciente, enquanto o processo no qual, para o homem sobreviver, ele transforma a natureza, e ao transformar a natureza, ele se autotransforma. Isso gera um processo contínuo de que o homem se autoconstrói através da sua própria história, até chegar no ponto de que hoje o homem se encontra no mundo que foi produzido por ele. Então, queria ressaltar que esse caráter criador, ele já pertence a essa própria atividade natural do homem, ele pertence já ao próprio trabalho. Na medida que o capitalismo se encontra apoiado sobre a forma do trabalho assalariado, ou seja, na medida em que a forma social da que a gente produz a nossa vida hoje, ela se apoia sobre a separação do homem que trabalha e dos produtos do trabalho dele, ela se apoia no fato de que os trabalhadores não são donos nem do material necessário para trabalhar, nem do produto final do seu trabalho e nem da sua própria atividade. Com essa separação na qual o capitalismo está assentado, o trabalho ele perde todo o seu caráter artístico. Ou seja, ele perde todo o seu sentido criador. Ele significa a própria morte, em determinado sentido. Se a gente considerar, então, que a arte é a atividade humana através do qual o homem expressa sua própria humanidade, na qual esse sentido criador do homem ele se condensa, ela, então, é a expressão da capacidade humana de criação. Quanto mais o trabalho se aproxima desse sentido criador, mais ele se aproxima da arte. Quanto mais o trabalho se converte em uma atividade puramente formal e mecânica, mais ele se converte no oposto da arte. É inerente ao capitalismo essa oposição, já que, para se manter enquanto sistema ativo, ele tem que desprezar o caráter criador, o caráter artístico do trabalho. Qual que é o resultado, então, desse processo para a gente? A arte passa a aparecer, então, como a própria esfera da riqueza espiritual do homem perdida no trabalho. Ela passa a aparecer como o lugar da realização humana criativa. Só que, inicialmente, a gente pode se perguntar, então, essa separação devia só afetar o trabalho, a esfera produtiva. Não devia afetar a arte. Mas não é bem assim que acontece, porque, no entanto, a arte não escapa na medida em que também ela é transformada numa atividade produtiva e as obras de arte adquirem o caráter de mercadoria. Finalmente, quando se pretende que o trabalho artístico também assuma a forma burguesa do trabalho assalariado, você já pode considerar que esse princípio criativo da arte ele também é morto cada vez mais, ele é, de certa maneira, assassinado, vamos dizer. Ou seja, nessas condições, a própria arte ela também perde seu sentido artístico, ela entra em contradição consigo mesma. Isso quer dizer, por sua vez, que a forma econômica assumida pelo trabalho na sociedade capitalista não pode ser aplicada à criação artística sem destruir a sua própria natureza. E eu acho que isso, para os trabalhadores da arte, é muito claro. Assim, eu imagino que para todos os trabalhadores sejam, mas, pelo menos, eu, enquanto bailarina, tinha a leve impressão de que vou trabalhar com arte, esse princípio criador e criativo vai se manter. E você vê cotidianamente que isso não se mantém. Que você vê que essa contradição funcionando o tempo inteiro no seu cotidiano. Então, quando o trabalho artístico ele se assemelha ao trabalho assalariado, quando a criação artística se converte em produção para o mercado, a arte é negada e limitada na sua própria estrutura interna, como manifestação da capacidade de criação do homem. O que isso significa, então? Que não tem nada a ser feito? Qual que é o nosso objetivo, então, fazendo a luta pela cultura? Bom, considerando isso, que a arte, então, é a expressão da própria capacidade de criação do homem, e que essa capacidade dessa criação se dá apenas com liberdade, torna-se absolutamente necessário que a gente lute para que condições concretas, por condições concretas que para essa liberdade ser criada, de fato. Daí a gente se pergunta, né, qual que é a possibilidade de criação livre com jornadas de trabalho de 44 horas? Qualquer criação exige tempo livre, exige tempo de estudo, exige tempo de observação da própria vida. Qual que é a possibilidade de exercer livremente nosso potencial criador humano sem termos formação estética nas escolas? De fato, não que está aí.
Qual a possibilidade de se expressar através de diversas linguagens artísticas sem deter os meios necessários concretos para a sua criação? Como fazer um filme sem câmeras e depois como exibir um filme? Como que você divulga isso? Se a obra ela só se realiza na medida em que ela é assistida. Como que a gente faz para escrever um livro sem papel, sem gráfica para imprimir um livro? Como que a gente faz peças sem espaço, sem cenário, sem trilha? Essas condições concretas, elas precisam ser criadas para que as pessoas que fazem arte possam ter isso. Não só as pessoas que fazem arte, agora eu acho que é aí que é mais importante. É evidente que ainda assim a gente vê e reconhece que tem muitas iniciativas que as pessoas tentam produzir arte nas condições mais adversas. Mas se a gente realmente se propõe a encarar a arte como uma necessidade fundamental da vida humana, então a gente tem que pensar na divisão, na superação da divisão social do trabalho. Estou terminando. A gente tem que pensar necessariamente na superação da divisão social do trabalho, que impõe como primeira divisão central e fundamental a divisão entre os que fazem o trabalho braçal e os que fazem trabalho intelectual, que acaba por cindir o homem entre os que pensam e os que fazem. Sem acabar com essa divisão social, você não tem o que a arte de fato pode realmente ser, que é o meio no qual o homem realmente se humaniza, uma forma por excelência de humanização do próprio homem. Então, eu concluo dizendo que eu acho que a luta por uma cultura verdadeiramente humana, que eleve o ser humano, que de fato o humanize, deve estar necessariamente associada à luta pela construção de uma outra forma de produzir a nossa existência, uma outra sociedade. Uma sociedade verdadeiramente igualitária, na qual os homens poderão de fato expressar, tornar concreta a sua subjetividade e exprimir livremente os seus desejos, anseios, medos com os outros homens. É isso. Obrigada.